Vamos lá? Capítulo 6. A família do Major Apolinário. A torneira ficava a 5 palmos do chão, isto é, a 100 alturas da Emília. Pareceu-lhe a maior torneira do mundo. Em geral, as torneiras de jardim não ficam bem fechadas, pensou ela, de modo que de vez em quando cai um pingo lá, portanto, é provável que eu encontre água. Emília desceu da folha de samambaia e avançou na direção da calçada. Teve a sorte de ver no chão uma folha de uca mexicana, que o jardineiro podara na véspera e deixara caída por ali. Talvez o apequenamento o tivesse colhido durante o trabalho. Onde andaria o pobre jardineiro? No papo de algum passarinho, com certeza. Emília caminhou muito bem por cima da folha de uca e assim chegou à beira da calçada sem judiar dos pezinhos na dureza das pedras. A altura da calçada seria de uns 20 centímetros, o que representava 20 alturas de Emília, de modo que ela ficou a olhar para semelhante barreira como se fosse a muralha da China. Que colosso! Como galgar tamanha escarpa? Se fosse formiga, dotada de 6 patinhas, nada mais simples. Naquele momento, 2 formigas ruivas subiam pela pedra com a mesma facilidade com que andavam no plano. Mas, para um bípede de 1 centímetro de altura, obstáculos de 1 palmo são muralhas intransponíveis. Emília seguiu pela beira inferior da calçada na esperança de encontrar um subidor qualquer. Logo adiante, deu com uma imensa cobra vermelha que descia da calçada, atravessava o pedregulho e afundava a cabeça amarela na grama do canteiro próximo. Emília aproximou-se cautelosamente, viu que era o cano da borracha do jardim. Parou diante dele, mediu com os olhos, diâmetro igual a 3 vezes a sua altura. Se pudesse trepar e caminhar por sobre esse cano, ser-lhe-ia fácil transpor a escarpa e descer no cimento. Por felicidade, a cabeça da cobra, isto é, o esguicho de metal amarelo, afundava na grama do canteiro. Emília foi para lá, agarrou-se às folhinhas de grama e depois de várias manobras conseguiu trepar sobre a borracha. O resto foi fácil. Seguiu pelo cano até a escarpa, isto é, o ponto do cano que subia no pedregulho à calçada. Esse trecho íngreme ela o galgou de gatinhas. Ótimo! Estava outra vez no horizontal em cima da calçada. Com as mãos na cintura, Emília contemplou a paisagem. Que calçada imensa, Deus do céu! Parecia o deserto do Saara. Deixando-se escorregar no cano abaixo, encaminhou-se para a torneira. Como era gostoso andar no liso do cimento! Até deu uma corridinha. Bem debaixo da torneira, olhou para cima. Haveria algum pingo em formação naquelas alturas? Impossível perceber. Súbito, sem aviso, um pingão pingou em cima dela e esborrachou-a no cimento. Que banho! Emília ficou atordoada por vários segundos. Nunca supôs que um pingo d'água pesasse tanto. Erguendo-se, bebeu, à moda dos animais, numa das pocinhas formadas pelos respingos e aproveitou a ocasião para um banho. Que coisa curiosa! Exclamou, enquanto se esfregava. Estou sem roupa, nua, e não sinto a menor vergonha. Será que isso de vergonha depende do tamanho das criaturas? Deve ser porque entre os homens a vergonha era só para os adultos. As criancinhas novas não mostravam vergonha nenhuma, nem ninguém se ofendia de vê-las nuas. Aprendi mais essa: vergonha é coisa que depende do tamanho. A torneira ficava perto de uma enorme escadaria de 5 degraus. A escadinha da varanda das trepadeiras, lá no 4º degrau, Emília percebeu viventes. Firmou a vista, eram 2 insetos cor-de-rosa e um preto.
insetos desconhecidos e evidentemente descascados. Chegou mais perto, compreendeu tudo. Meu Deus do céu, aquilo é gente. Era de fato gente. Gentinha como ela, os donos da casa, com certeza. O inseto preto seria uma tia Anastácia de lá, a cozinheira. E Emília teve assim a primeira provada de que o apequenamento também havia alcançado outras criaturas. Bom, vou dar uma subida até lá para conversar com aqueles companheiros. Mas havia escada, mas com cada degrau 20 vezes a sua altura. Ah, se aparecesse por ali a mutuca. Emília viu um enorme pau caído sobre a escada e compreendeu que era a vassoura. Com certeza, a negra estava passando a vassoura na varanda e no momento em que ficou pequenininha, a vassoura escorregara escada abaixo e era agora o tal enorme pau. Felizmente, a palha encostava no chão, de modo que Emília pôde subir por ela até equilibrar-se em cima do pau. E lá se foi engatinhando. Ao chegar ao ponto desejado, pulou. Quando a viram engatinhando por cima do cabo da vassoura, as criaturas do quarto degrau supuseram tratar-se de um mede-palmo. Mas mede-palmo não pula, de modo que o pulinho de Emília fez com que todos recuassem assustados. Não tenham medo, disse ela aproximando-se. Também sou gente, sou a Emília, lá do sítio da Dona Benta, que fiquei pequenininha e ando em explorações pelo mundo. É, a Emília mesmo, mamãe, gritou um menino que também andava por ali, e só então ela viu. Conheço os livros que falam dela. A cara é a mesma, o jeito é o mesmo. Só falta a roupinha xadrez. E quem é você? Perguntou Emília. Sou o Juquinha. E esta é a Candoca, minha irmã, disse o menino apontando para outra criança. E que aconteceu por aqui? Não sei. Era de manhã e estávamos na mesa almoçando. De repente, uma panaria sem fim nos enleou e foi um custo para sairmos de dentro. E todas as coisas ficaram enormes, enormíssimas, como a senhora vê. A casa cresceu que não tem mais fim. Nossa roupa evaporou-se no mistério. Emília viu que eles não estavam compreendendo a verdadeira situação. Julgavam-se no mesmo tamanho de sempre, as coisas em redor é que haviam crescido. E esse senhor, quem é? Juquinha, seu pai? Sim, meu pai. E ali está a mamãe. A criada é a tia Febrônia, nossa cozinheira. Papai perdeu a fala. Coitado, tamanho foi o susto. E mamãe está muito triste com o desaparecimento de vovó. Como desapareceu sua avó? Desapareceu porque não aparece, explicou o Juquinha. Depois que conseguimos nos livrar daquela inundação de pano, reunimos-nos todos embaixo da mesa, menos vovó. Até agora, nem sinal. Emília compreendeu o caso. A pobre velha não tinha podido safar-se de dentro de suas próprias roupas e com certeza havia morrido asfixiada. Se o apequenamento foi coisa para a humanidade inteira, então milhões de criaturas deviam ter perecido como a avó daquele menino, pela impossibilidade de saírem de dentro das próprias roupas. Nada mais claro. Como se chama sua mãe? Nonoca. Emília dirigiu-se para a dona Nonoca, que estava chorando. Contou-lhe 1000 coisas, as suas aventuras no jardim, a luta contra a aranha, o perigo das aves, o almocinho de mel que havia feito. A mulher chorava. Chorar não adianta, dona Nonoca. O que temos de fazer é nos adaptar. Dona Nonoca não entendeu essa palavra tão científica. Emília explicou-se. Adaptar-se quer dizer ajeitar-se às situações. Ou fazemos isso, ou levamos a breca. Estamos em pleno mundo biológico, onde o que vale é a força ou a esperteza. A senhora até teve muita sorte de que nenhum passarinho ou gato a visse. Como vieram parar nesse degrau? A pobre mulher contou que depois do desastre, eles vieram caminhando até a varanda para ver como tinha ficado o mundo. E estávamos olhando para o nosso velho jardim transformado nessa mata gigantesca e sem fim, quando um horrível pé de vento nos jogou aqui. Emília achou graça
no horrível pé de vento. Havia de ser aquele mesmo ventinho insignificante que a derrubara 2 vezes. Conversou o que pôde com a pobre criatura e desejava provar que nada havia crescido, eles é que haviam perdido o tamanho. Mas não pôde convencer ninguém. Como é que sabe? Estou vendo tudo grande. Emília deu todas as razões imagináveis sem conseguir coisa nenhuma. E diante da certeza de Dona Nonoca também ficou na dúvida. Será que tudo ficou grande e as criaturas estão do mesmo tamanho de sempre? Ou tudo está do mesmo tamanho de sempre e fomos nós que diminuímos? Pensou. O problema era dos mais sérios, tanto podia ser uma coisa como outra. E em ambos os casos, a situação das criaturinhas era exatamente a mesma. Aquele homem era o Major Apolinário da Silva, prefeito da cidade, cidadão muito importante. Estava agora transformado em insetinho, descascado e mudo. Emília pediu-lhe a altura. Viu que tinha 4 centímetros e, como fosse muito gordo, dava a ideia de uma taturana cor-de-rosa em pé. Juquinha, o mais esperto da família, mostrava-se contente com a novidade. E, ao contrário do pai, falava pelos cotovelos. Contou que antes da ventania, ele estivera na varanda espiando a rua pelas grades de ferro do jardim. E muito estranhara não ver movimento nenhum. Não passou nenhum automóvel, nem carroça, nem nada, tudo paradíssimo, um silêncio que nunca vi. Silêncio de gente, porque os passarinhos andam mais barulhentos do que nunca. Parece que se mudaram todos para a cidade. Emília riu-se. Lembrou-se da queda dos içás e siriris em outubro, quando milhões de formigas de asas saem dos formigueiros para a festa anual do banho de sol. Nesses dias, o assanhamento das galinhas e passarinhos é enorme e os papos se enchem de arrebentar. O mundo inteiro devia estar agora cheio de assanhamento das aves, diante da inesperada aparição daquela nova espécie de içás. Emília esclareceu como pôde o caso e deu os conselhos da sua experiência. É preciso primeiro, disse ela, o maior cuidado com os ventos. Qualquer ventinho nos derruba. Segundo, cuidado ainda maior com os passarinhos e as galinhas. Basta dizer que eu estou aqui, nessa terra desconhecida, justamente por causa de um simples pinto-surra que ainda ontem corria de medo de mim. Terceiro, cuidado com os buracos redondos, porque em geral tem moradores dentro e eles, moradores, se defendem. Em vez de buraquinhos redondos, temos de procurar vãos, fendas e outros abrigos naturais não feitos por nenhum colega. Colega? Sim, nossos colegas são agora os bichinhos do chão e do ar. Quarto conselho, cada um que arranje um espinho de cacto, porque se não fosse este aqui, e mostrou a sua lança, eu já estava sugada por uma aranha. Mas onde poderemos arranjar essa arma, quis saber Juquinha. Esta encontrei perto do violetal no chão, mas criaturas grandes, como seu pai, sua mãe e a tia Febrônia, podem usar alfinetes. Não há alfinetes aqui em casa? Nesse momento, um miado de gato assustou Emília. O menino, porém, e a negra fizeram cara alegre. É uma manchinha, disseram os dois ao mesmo tempo. Que manchinha? Perguntou Emília. O nosso gato amarelo. Emília horrorizou-se, pois então estavam com um gato ali perto e não se escondiam. Ele é o que há de manso, disse Febrônia. Dormia na minha cama, fui eu que o criei. Oh, estupidez humana, pensou Emília. Será que essa gente supõe que o gato vai reconhecê-lo e continuar bonzinho como era? Explicou-lhes isso e aconselhou-os a procurar refúgio, mas quem pôde com a burrice de certas criaturas. Ninguém acreditou em suas palavras. Riram-se. Até o Major Apolinário riu-se pela primeira vez depois do apequenamento. Você diz isso porque não conhece o Manchinha, observou Dona Nonoca. Não há no mundo gato mais meigo. Mas pega, Camundongo.
Isso pega. E gafanhotos? Também pega. Ainda ontem andou atrás de um gafanhoto aí no jardim. E acha então que ele tem inteligência bastante para nos distinguir de um gafanhoto ou de uma barata? O major riu-se de novo. Ele ainda estava com a ideia de gato. Poderia dar gente possuir tamanho. Emília tentou esclarecê-lo. Explicou aquela história da ideia, filha da experiência. A ideia de gato, senhor Apolinário, tinha da nossa antiga experiência de criaturas tamanhudas em relação aos gatos. Era a ideia de um animal perigoso para ratos, baratas e gafanhotos, mas inofensivos para nós. Agora, porém, temos de reformar essa ideia, como também temos de reformar todas as ideias tamanhudas, como, por exemplo, a ideia do pinto, a ideia de leão e tantas outras. E quem não fizer assim está perdido. O major não entendeu. Era a burrice em pessoa. Achou aquele sermão com a cara de coisas de livros. Nesse momento, Manchinha miou novamente mais perto. Emília não quis saber de mais nada. Agarrando as duas crianças, correu a esconder-se numa rachadura no cimento. Foi a conta. A enorme carantonha de um gato gigantesco surgiu à porta da varanda. Miou várias vezes, como quem está aflito em procura dos donos. Depois aproximou-se no perigoso andar de gato que enxergava barata. Que horrível cena! Apesar de durinha de coração, Emília arrepiou-se ao ver o meigo Manchinha, tão saudoso dos seus donos, comer os 3 insetos descascados que descobriu ali. Mas teve o cuidado de tapar com as mãos os olhos das duas crianças. Juquim e Candoca nunca vieram a saber do trágico destino dos pais. Vítimas da lerdeza com que se adaptavam às novas condições de vida, conforme Emília mais tarde explicou ao Visconde.